Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, mais uma escola dominical para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom saber que você está aí, glória a Deus, conosco, né, compartilhando a escola bíblica deste dia maravilhoso que Deus tem preparado para nós, né? Então, que nós possamos estarmos satisfeitos, contentes e atentos para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? 11 de setembro de 2022, lição de número 11. Glória a Deus, a lição de número 11 tem como tema a sutileza das mídias sociais. Um tema muito bom, a lição muito proveitosa, né? Glória a Deus. E que nós possamos ficar juntinhos até o final, ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia. Vamos já ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, e dos versículos 1 ao 3 e 16 e 17. Amém? Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 3 e os versículos 16 e 17. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O versículo 16 e 17 diz assim: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos orar ao Senhor? Deus soberano, Senhor Rei da Glória, graças te dou, Jesus, por poder, Senhor, neste dia maravilhoso, estar meditando na tua palavra e trazendo lições para as nossas vidas. Deus abençoe todos quanto Deus estão com esse mesmo desejo, Senhor. Estão ouvindo tua palavra através dessa escola dominical. Deus, que o Senhor possa invadir sua alma, o seu intelecto, e que o Senhor possa, meu Deus, fortalecê-los para a glória do teu nome. Fica conosco, que o teu Espírito Santo continue ministrando, Deus, a aula, tudo para a glória do teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus e repreenda todo empecilho e todo mal em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Um tema maravilhoso, né? Este tema, a sutileza das mídias sociais. E é justamente nesta era que nós estamos. Nós estamos na era das mídias sociais. Quem diria, né? Quem diria? Imagina se isso fosse contado aos nossos antepassados, eles jamais acreditariam que as mídias sociais seria realmente um fato real, né? Então o universo online, ele cria uma falsa realidade que se o crente não cuidar, ele acaba trocando o real pelo virtual. Depois da pandemia, nós presenciamos uma ausência muito grande dos crentes na igreja. A pandemia ela trouxe os cultos online, né, com muito maior frequência. E às vezes o crente se acomoda. Eu estou aqui em casa, estou bem, né? Não corro perigo, estou no meu comodismo, na minha casa, posso me levantar a hora que eu quiser, escuto o que eu quero, vejo o que eu quero. Então o culto online é muito bom. E a gente vai ver nessa lição que isso não é o querer de Deus. Glória a Jesus. O culto online existe para exceções, mas não é para crente ficar em casa vendo culto online de maneira nenhuma, irmãos. Glória a Deus. De maneira nenhuma, isso não agrada a Deus, né? Você que tem feito isso, vou ficar em casa hoje eu vou ver pela televisão, vou ver o culto online. Não, Deus ele não quer isso. Glória a Jesus. A gente tem que ter cuidado, né? Então, o universo online cria uma falsa realidade. E nessa lição a gente vai ver que a Igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão. Além disso, é preciso cuidado contra a desumanização no ambiente virtual, bem como o mundanismo. É preciso proteger a alma contra o pecado da sensualidade e do narcisismo. E a gente vai ver isso, né? Primeiro ponto, os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Em Eclesiastes 1:4 diz que uma geração vai e outra geração vem. E com essa ida e vinda de geração, as coisas se modificam, as coisas se modernizam, né? E é isto que a gente tem visto, a realidade hoje do mundo virtual. A realidade do mundo virtual bem presente na vida das pessoas. As pessoas falando em termo mundial, né? Mundialmente. Glória a Deus. Mas os cristãos precisam, né? Glória a Deus, ter cuidado com este mundo virtual. Mas também, glória a Deus, fazer uso prudentemente dele. Nós não estamos proibidos de fazer uso desse mundo virtual, mas a gente tem que ter cuidado como devemos usar este mundo virtual. Glória a Deus. A igreja está no mundo. Jesus disse isso lá em João 17. A igreja está no mundo. Ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas eu te peço que o Senhor os guardes e os livre do mal. Porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Como eu do mundo não sou. Jesus disse isso. Glória a Deus. Então, nós estamos no mundo. Sim, esse é o ambiente que nós estamos. Não podemos ser trancados em uma redoma, glória a Jesus. Mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, e saber conviver e andar nesse espaço de suma importância, né, para o nosso testemunho cristão. É porque estamos no mundo virtual que o crente vai deixar de ser testemunha real. O crente vai continuar sendo uma testemunha real
Glória a Deus. Jesus diz em Atos 1:8, ser-me-eis testemunha. E no crente vai continuar sendo testemunha. Glória a Deus. O segundo subponto desse primeiro ponto, os cristãos conectados. Meu Deus. Meu Deus. Os cristãos conectados. Nunca se fez tanto uso da internet, né? Como na nossa época, nos dias da igreja. Né? Glória a Deus, esses dias da igreja que nós estamos vendo, as redes sociais têm invadido, glória a Deus, a vida dos cristãos. Isso é um perigo, irmãos, porque nós estamos trocando o tempo de meditação com as redes sociais. É mais importante estar nas redes sociais conversando do que estar lendo, do que estar orando, do que estar pegando a palavra de Deus, meditando, buscando comunhão com os céus. Quase a Bíblia não está sendo mais lida, porque os crentes estão mergulhados. O tempo que tem é lá, nas redes sociais, Facebook, né, Instagram, Twitch, né? É de tudo. Glória a Deus, os aplicativos que tem assim. Temos que ter muito cuidado com isso. Glória a Jesus. É bem verdade, irmãos, que na época da igreja primitiva, os cristãos eles fizeram uso das cartas. Era a modernidade da época, eram as cartas. O crente não está proibido de fazer parte deste mundo virtual, mas ele tem que ter muita atenção para isto. Se você não consegue controlar, se você é dominado, então é melhor parar. Glória a Deus. Porque Deus nos dá o Espírito Santo para ter o controle. Então os cristãos primitivos eles faziam uso das cartas naquela época. As cartas foram super importantes. Olha cá. As cartas do Novo Testamento. Se não fossem as cartas, esse meio de comunicação daquela época, como Deus iria, claro, né? Criou outro meio, mas foi esse meio das cartas que Deus se utilizou para que hoje a palavra de Deus estivesse nas nossas mãos. As cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, Tiago, glória a Jesus, né? Então, essas cartas, elas estão nas nossas mãos. A palavra de Deus, porque Deus se utilizou desse meio de comunicação. Deus quer se utilizar desse meio de comunicação para expandir a palavra dele, irmão. Mas conta conosco, glória a Jesus. Né? Então foi esse meio, foi essa forma que os cristãos fizeram interação no passado. Glória a Deus, na igreja primitiva. E hoje nós estamos com as redes sociais, nós estamos fazendo uso das redes sociais para isto, glória a Jesus. Mas nós devemos ter cuidado ao utilizar essas redes sociais, esse meio de comunicação. Muito cuidado, né? E o uso dele é principalmente para expandir a palavra de Deus. Fazer uso da palavra de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Isso é muito importante. Glória a Jesus. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Olha aí, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí eu vou usar a internet para fazer o que não deve. Não. Vamos usar a internet com sabedoria, né? Glória a Jesus. Temos que ter cuidado também. Outra coisa que temos que ter muito cuidado, porque as redes sociais, elas trazem muitos divertimentos, né? Muita coisa para distrair o povo de Deus e tirar a atenção. Muitas ideias, muitas filosofias de vida, muitas opções de entretenimento, glória a Deus. E isso para tirar a atenção do crente é ligeirinho.
Crente não vai mais para a igreja porque está na rede social. Crente não vai mais cultuar a Deus, não faz mais a obra, né? Não evangeliza. Por quê? Porque o tempo está preenchido com o mundo virtual. Temos que vigiar em nome de Jesus. Segundo ponto, os desafios de ser igreja na era digital. Primeira coisa, desumanização. Foi o que a gente estava falando, né? Glória a Deus. Tomé, ele chega e diz, só acredito se eu tocar nas mãos. Jesus ali, ó Tomé, estou aqui, toca, eu sou real. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, para que a gente não comece a se afastar das pessoas. É o que o mundo virtual traz. Pessoas, eu tenho 2.000 amigos, 2.000 amigos onde? Na rede, no invisível. Cadê os amigos de perto? As pessoas, cada um no seu mundo, chega na família, a família está separada, cada um com o seu celular no seu mundo. A família não interage, a família não conversa mais, a família não está mais de olho, os pais já não conversam com os filhos já não conversam com os pais, não existe mais aquela comunhão, aquele passeio junto, né? Glória a Deus. Isso é mal, isso é muito mal, isso é muito prejudicial à família. Então, cuidado com a desumanização que a rede social traz. Nós precisamos nos envolver, irmão. Não há cristianismo verdadeiro se não houver comunhão. Cada crente na sua casa, no mundo virtual. Temos que estar congregando juntos. Glória a Deus. Por quê? Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E como corpo, ela é visível, ela é real, ela é palpável. Glória a Jesus, né? E Jesus diz, 1 Coríntios 12, 27, Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem ter um relacionamento real. É mentira do inimigo. É preciso congregar. O mundo virtual desumaniza as pessoas, separam as pessoas. Segundo ponto do perigo, dos desafios da igreja nessa era virtual, mundanismo. O que é que essa rede social, o que é que esse mundo virtual tem ensinado? Mundanismo. E o mundanismo entrando na mente. A rede social, a primeira coisa que ela encontra espaço é na mente, os olhos, né? A visão, a audição são as partes mais importantes que penetram a alma do ser humano. E é isso que o mundo virtual faz. Em que nós estamos nos espelhando, irmãos? Em famosos, jeito de vestir, de andar, de falar, de se comportar. E a igreja cada vez mais mergulhando no mundanismo, se separando da santidade. Glória a Deus. Criando canais, implorando likes, se envolvendo com as pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Cuidado. Terceiro ponto, a igreja e os pecados virtuais. Meu Deus. Sensualismo. A noção de santo e profano nunca foi tão atacado como nesses dias, né? E a Bíblia diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Mas infelizmente os crentes estão se espelhando no mundo que as pessoas ímpias estão ensinando, famosos, né, jogadores, pessoas influentes da sociedade. O nosso espelho de imitação se chama Jesus Cristo, irmãos. É na palavra de Deus que a gente deve se espelhar. A palavra de Deus é o padrão, é o modelo. Glória a Jesus. E o modelo é: ei, sejam santos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
E o mundo passa com as suas vaidades, com as suas modas, com os seus desejos, com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, disse o amado irmão João, o apóstolo João, amados. Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Se a gente começar a fazer o que o mundo faz, a gente está sendo inimigo de Deus, estamos se tornando adúlteros espirituais. Temos que ter muito cuidado. Então, muitos utilizam a forma pecaminosa dos ímpios para copiar. Outros irmãos enviam fotos e vídeos íntimos nas redes sociais, mensagem de textos terríveis, promovendo o relacionamento adúltero. Aleluia, Jesus tinha misericórdia. E se tornam instrumentos do pecado. Mas é o que Deus nos ensina através do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, 13 e 14. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é o recado de Deus. Cuidado ao vosso membro, cuidado ao vosso membro, aos olhos, ao vosso membro, aos ouvidos, Segundo subponto, pecados virtuais, narcisismo. Narcisismo. Que é isso, missionário? O narcisismo é cultuar-se a si próprio. Se achar Deus. É a tristeza, né, não? E isso a gente está vendo através das selfies. As selfies é um perigo para quem não sabe se dominar. Viu? As pessoas estão cultuando a própria imagem. Tome selfie. Mas selfie é pecado, missionário? A selfie não é pecado, não. É uma foto normal. Agora, quando ela passa a cultuar a própria imagem, é um pecado terrível. Terrível. Se torna amantes de si mesmo, como diz Paulo na segunda carta de Timóteo, versículo 3:2. Amantes de si mesmo, um desejo de ser visto, de ser admirado, um desejo obsessivo e doentio. Daí a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção a si mesmo. E a gente vê isso. Quantos já morreram porque foram tirar selfie em lugares perigosos? Essa selfie aqui vai ser demais. Vão para cima de montanha e lá mesmo caem. Quantos já tentaram tirar foto de cima de edifício para mostrar, para postar e o povo dizer, olha a foto, e lá mesmo caem e morrem. Muitos já perderam a vida desse jeito, cultuando a própria imagem. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque o diabo ele não está brincando de ser diabo, não. Quarto e último ponto, as mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. É o que a gente estava falando, né? Jesus disse, quem não lembra, hein? De Marcos 16:15. Ide por todo mundo, essa ordem maravilhosa. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o mundo virtual é um instrumento maravilhoso, assim como as cartas foram um instrumento maravilhoso na época da igreja primitiva para expandir a palavra de Deus. Então, o mundo virtual também é essa ferramenta maravilhosa para a gente anunciar Jesus Cristo, amados. A tempo e a fora de tempo, como disse Paulo, o apóstolo, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Instes
Insista, pregue essa palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Glória a Jesus, ensine, corrija, instrua, exorte. Então, é um meio maravilhoso de expandir a palavra de Deus, porque vai para todo o mundo. A internet é uma ligação mundial. Então, que nós possamos fazer uso, irmãos, aleluia, desse instrumento, glória a Deus, para anunciar a palavra de Deus. Este é o nosso dever, glória a Jesus. Conclusão: se o diabo usa as redes sociais para espalhar mentira e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento, implantar o reino de Deus, revelar o amor de Deus às vidas sedentas. Do outro lado do mundo virtual tem uma vida sedenta, precisando de uma mensagem da nossa parte, irmãos. Não percamos tempo com coisas inúteis e pecaminosas nesse mundo virtual. Glória a Jesus. Não troquemos o celular, aleluia, pela leitura da palavra. Leia a palavra ligeiro, para pegar o celular e passar 2, 3, 4, 5, 6 o dia todinho. Então abrimos nossos olhos. Cuidado com essa sutileza de Satanás. Ele está querendo destruir a nossa vida espiritual. Ele está querendo nos enfraquecer espiritualmente, irmãos. Abramos os nossos olhos. O salmista Davi disse: não colocarei os meus olhos em coisas más. Cuidado com o que você tem visto nessa internet, os vídeos que você tem assistido. Aleluia, cuidado com as conversações, cuidado com as fofocas nas internet. Aleluia, Jesus. Isso faz a gente morrer espiritualmente. Nunca mais fala em línguas estranhas, não sente a presença de Deus, não quer mais orar. Quando vai orar é uma inquietação para se levantar. Não tem mais desejo de falar com Deus, porque vai enfraquecendo. Olha, Paulo disse aos Gálatas que a carne guerreia contra o espírito e um se opõe ao outro. Domínio, desejo da carne, porque a carne só quer as coisas do mundo. Vigiemos em nome de Jesus. É um alerta do Senhor para nós. Então que nós possamos vigiar e dizer para a nossa carne: carne, não! Aleluia! Glória a Deus! Não vivo mais eu, carne. Agora é Jesus que vive em mim, o Espírito Santo dele habita em mim. E eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer o céu ficar feliz com as minhas atitudes boas. Glória a Jesus, e não entristecer Deus. Amém, amados? Fico com esta palavra, com essa lição, com essa escola desta manhã, e que sirva de alimento para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus, porque eu preciso desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus eterno e poderoso, graças te damos, Jesus, por esta escola tão maravilhosa, Senhor. Aplique esta palavra nos nossos corações, Deus. Nos dê força para resistir contra a nossa carne, contra o nosso eu, Jesus. É Ele que guerreia contra nós. Então nos ajude, meu Deus, a sermos mais fortes do que nossos desejos, Senhor. Toma nossa mente em tuas mãos, Senhor. Enche das coisas do céu. Queremos transbordar com a tua presença, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Abençoe cada um, Senhor, que vai ouvir, Deus, que vai aprender nessa escola dominical. Em nome de Jesus, Senhor, dê força, Jesus. Se tem alguém preso, Deus, tentando se libertar, se o Espírito Santo já tem falado, Deus, dê força para se libertar, Senhor, desta prisão das redes sociais, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima escola dominical, em nome de Jesus. Amém? Ó, se nasceu a Assembleia de Deus.
Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus.